esclarecimento fundamental. Ainda que agora exista um consenso quase geral sobre a importância e também sobre o caráter normativo da dignidade e do valor único e transcendente de cada ser humano, a expressão dignidade da pessoa humana pode prestar-se a muitos significados e assim a possíveis equívocos e contradições que induzem a perguntar-nos se realmente a igual dignidade de todos os seres humanos seja reconhecida, respeitada, protegida e promovida em toda circunstância. Tudo isso nos leva a reconhecer a possibilidade de uma quádrupla distinção do conceito de dignidade: dignidade ontológica, dignidade moral, dignidade social e, enfim, dignidade existencial. O sentido mais importante é aquele ligado à dignidade ontológica, que compete à pessoa enquanto tal, pelo simples fato de existir e de ser querida, criada e amada por Deus. Esta dignidade não pode jamais ser cancelada e permanece válida para além de toda a circunstância em que os indivíduos venham a se encontrar. Quando se fala de dignidade moral, deseja-se referir ao exercício da liberdade por parte da criatura humana. Esta última, ainda que dotada de consciência, permanece sempre sujeita à possibilidade de agir contra ela. Fazendo assim, o ser humano se comporta de um modo que não é digno da sua natureza de criatura amada por Deus e chamada a amar os outros. Mas esta possibilidade existe. E não só. A história atesta que o exercício da liberdade contra a lei do amor revelada pelo Evangelho pode alcançar picos incalculáveis de maldade provocada aos outros. Quando isso acontece, encontra-se diante de pessoas que parecem ter perdido qualquer traço de humanidade, qualquer traço de dignidade. A este respeito, a distinção aqui introduzida ajuda a discernir propriamente entre o aspecto da dignidade moral, que pode ser de fato perdida, e o aspecto da dignidade ontológica, que não pode jamais ser anulada. E é justamente em razão desta última que se deverá trabalhar com todas as forças para que todos que cometeram o mal possam arrepender-se e converter-se. Restam ainda outras duas acepções possíveis de dignidade: social e existencial. Quando se fala de dignidade social, quer se referir às condições nas quais uma pessoa se encontra a viver. Na pobreza extrema, por exemplo, quando não se dão as condições mínimas para que uma pessoa possa viver segundo a sua dignidade ontológica, diz-se que a vida daquela pessoa tão pobre é uma vida indigna. Esta expressão não indica de nenhum modo um juízo quanto à pessoa, mas deseja evidenciar o fato que a sua dignidade inalienável foi contradita pela situação na qual é obrigada a viver. A última acepção é aquela da dignidade existencial. Sempre mais frequentemente, fala-se hoje de uma vida digna e de uma vida não digna. Com tal indicação, quer se referir a situações de tipo existencial. Por exemplo, ao caso de uma pessoa que, aparentemente tendo todo o necessário para viver, por diversas razões, tem dificuldade de viver em paz, com alegria e esperança. Em outras situações, é a presença de doenças graves, de contextos familiares violentos, de certas dependências patológicas e de outras dificuldades que levam a experimentar a própria condição de vida como indigna, diante da percepção da dignidade ontológica que jamais pode ser obscurecida. As distinções aqui introduzidas, em todo caso, somente recordam o valor daquela dignidade ontológica enraizada no próprio ser da pessoa humana e que subsiste para além de qualquer circunstância. É útil, enfim, recordar que a definição clássica da pessoa como substância individual de natureza racional explicita o fundamento da sua dignidade. De fato, enquanto substância individual, a pessoa possui dignidade ontológica, isto é, no nível metafísico do próprio ser. Ela é um sujeito que, recebendo de Deus a existência, subsiste, vale dizer,
exercita a existência de modo autônomo. A palavra racional compreende todas as capacidades do ser humano, seja de reconhecer e entender, seja de querer, amar, escolher, desejar. O termo racional compreende também todas as capacidades corpóreas intimamente relacionadas àquelas já mencionadas. A expressão natureza indica as condições próprias do ser humano que tornam possíveis as várias operações e experiências que o caracterizam. A natureza é o princípio do agir. O ser humano não cria sua natureza, mas a possui como um dom recebido, podendo cultivar, desenvolver e enriquecer as próprias capacidades. Exercendo a liberdade para cultivar as riquezas da sua natureza, a pessoa humana se constrói no tempo. Mesmo se por causa dos vários limites ou condições não é capaz de atuar tais capacidades, a pessoa subsiste sempre como substância individual, com toda a sua dignidade. Isto se verifica, por exemplo, em uma criança ainda não nascida, em uma pessoa em estado de inconsciência, em um idoso em agonia.